Torne-se o produtor em vez de alguém que é produzido pelas redes sociais. Esse é um pensamento, é uma frase que eu escutei em um curso que eu estava fazendo sobre vícios digitais. E a partir dessa frase, eu quero te trazer uma visão sobre a vida em si. E qual visão é essa? É a visão de que nós devemos nos tornar o protagonista da nossa própria história para que a gente viva uma vida significativa. O que seria se tornar o protagonista da nossa própria história? Bom, se tornar o protagonista da nossa própria história, se tornar o protagonista, e eu vou te elencar alguns pontos agora. Se tornar o protagonista é alguém que, primeira coisa, olha para a sua história. Eu estou anotando aqui e anota junto comigo porque vai ser importante a gente pensar nisso. O protagonista é alguém que olha para a sua história, é alguém que vive a sua história. É alguém que é fiel ao que acredita. Fiel ao que acredita. É alguém que não olha e não se compara com os outros. Não se compara. Não se compara com os outros. Não se compara com os outros, busca aprimoramento, foca no processo, e tem um objetivo definido. Tem um objetivo definido. Bom, definimos esse ponto. Protagonista é aquele que olha para sua história, que vive a sua história, que é fiel ao que acredita, que não se compara com os outros, que busca aprimoramento constante, que é focado no processo e que tem um objetivo definido. Vamos pegar esses pontos e pensar em um filme genérico. O protagonista é aquela pessoa principal. O foco é totalmente nela. O protagonista está focado na sua caminhada. O protagonista olha para essa história. O protagonista, ele não se compara com os outros, porque ele é o protagonista. Não existe outro protagonista na história. Ele é o protagonista. E ele é focado no processo. Mesmo sendo focado no processo, ele tem um objetivo definido. Mas ele foca naquele momento, naquelas ações que ele está fazendo naquele momento. O protagonista é aquela pessoa totalmente fiel ao que acredita, é fiel aos seus valores. Protagonista, resumindo, é aquela pessoa que vive para si. Protagonista é a pessoa que produz em vez de ser produzido. Protagonista é aquele que produz a sua própria história e não que é produzido a partir das histórias dos outros. E o que eu quero trazer, qual é o porquê de eu trazer essa reflexão, de trazer esse pensamento de ser protagonista da sua própria história? É porque uma vida significativa é construída a partir do momento quando a gente se coloca no centro dos acontecimentos. Uma coisa, cuidado para não cair num local de superioridade, num lugar de prepotência,
Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que a gente pense que a nossa história deve ser o que a gente deve dar mais foco na nossa vida. Porque cada pessoa está focada no processo dela. E a gente deve focar no nosso próprio processo. A gente deve construir a nossa própria história, em vez de viver a história dos outros. A gente deve escrever o filme que a gente quer viver e não seguir uma história que o outro quer, o que o outro espera da gente. Se tornar o protagonista da nossa própria história é um ato de cuidado com a gente. É um ato de cuidado com a gente e é um olhar diferente pra gente. É um olhar de que cada pessoa e de que tu é único. E de que a pessoa mais importante da tua vida é tu. E tu sendo o protagonista, tu tem a capacidade, tu tem a possibilidade de escrever o que pode acontecer no teu futuro. O que pode acontecer nos próximos capítulos. Tu é o protagonista. A história é tua. Além de ser o protagonista da própria história, tu é o escritor da própria história. Então, tu vive aquela história e tu pode escrever o que vai acontecer posteriormente na tua história. E tu escreve o que vai acontecer com as ações que tu vai ter hoje. Então, tu consegue definir o que tu pode viver. E agora, por que, agora voltando naquela frase inicial, por que ser produtor em vez de ser produzido? Bom, a gente respondeu que o produtor é aquele que se torna o protagonista e o produzido é aquele que vive a partir dos outros. E eu quero trazer não só o lado do protagonista, de ser aquela pessoa que escreve a própria história, mas o que acontece se a gente não é o protagonista? A gente, se não somos o protagonista, a gente é o quê? A gente é o figurante, primeiramente, né? A gente é o figurante. E o que acontece com o figurante? Figurante não tem importância, não tem objetivo, não é escutado, é invisível o figurante. Se compara com os outros. Se compara com os outros, não tem o olhar com a sua própria história, não olha para a sua história. O figurante é aquele que vive a história dos outros. É aquele que fica no mesmo lugar.
que fica no mesmo lugar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô traçando aqui, ó, protagonista e figurante. Coloca no papel também esses pontos, porque é importante a gente visualizar, a gente ler. E bom, o figurante, é só a gente olhar para os filmes que a gente vê. O figurante é aquela pessoa apagada, é aquela pessoa que não tem importância, é aquela pessoa que não tem um sentido, que é invisível, que não é levada em conta. O figurante é aquela pessoa que vive a história dos outros e não vive a própria história, e vive na comparação. É aquela pessoa que não vive para si. E o que isso gera? Isso gera sofrimento. Isso gera desesperança. Isso gera dor. Isso gera depressão. Isso gera um monte de sentimentos negativos. E por que eu digo que isso gera tantas coisas ruins? Porque eu já estive nesse lugar. Só para tu ter uma noção e também até para eu compartilhar um pouco contigo que eu acho que é importante, e é importante tu entender da onde que vem essa ideia. Essas ideias vêm de mim, vêm do que eu já vivi. No passado, ali por 2021, eu não sabia responder a simples questão: quem eu sou? Eu não tinha um sentido, não tinha um significado, vivia para os outros, me comparava com os outros, eu era apagado para mim mesmo. Eu era um figurante. Só que claro, eu tive um momento de ruptura. Ruptura de mim mesmo. Houve uma ruptura do meu ser e eu me visualizei perdido. E a partir desse olhar para mim, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar. Eu percebi que algo estava errado em mim. E que eu precisava mudar, eu precisava encontrar um sentido, eu precisava encontrar um caminho. E a partir disso, eu comecei a viver para mim. A partir disso, eu comecei a entender que eu que devo escrever a minha história e não os outros. E eu não devo viver a história dos outros, eu devo viver a minha história. Eu comecei a entender que não importa o que as pessoas compartilhem nas redes sociais, eu tenho um valor definido. Eu sou fiel ao que eu acredito. Claro, eu estou aberto a mudanças, mas eu sou fiel ao que eu acredito e eu busco estar presente na minha história. Eu busco viver a minha história, não busco viver a história dos outros. Então, esse caminho de encontrar um significado, de encontrar um bem-estar, de viver a própria história, é um caminho de se tornar o protagonista da nossa própria história. E agora pensando, bom, certo, o protagonista é aquele que vive a própria história, é aquele que não se compara com os outros, figurante é aquele que não tem importância, que é invisível, que vive se comparando, tá? E o que eu posso fazer para que eu saia desse lugar de figurante e vá para um lugar de protagonista, para um lugar de importância? Eu vou te dar algumas coisas, alguns conselhos que eu já fiz na minha vida, que eu faço ainda hoje, para entender o lugar que eu estou, o lugar que eu quero chegar. E quais conselhos são esses? Primeira coisa, é tu responder uma pergunta simples, mas que pode ser difícil de responder. Quem eu sou? Tu deve se conhecer, se entender. Depois, tu se pergunta: qual lugar você quer alcançar? Você quer alcançar. Minha cadela tá vendo essa peste aqui? Foi.
Qual lugar você quer chegar? Tá rosnando, não sei se tu tá escutando, mas vamos lá. Qual lugar você quer chegar? Toda história tem um destino. Todo caminho tem um fim. Não que a nossa vida, não que a gente vai chegar no nosso objetivo, a gente não vai ter mais objetivos, mas quando a gente alcança um objetivo, a gente descobre outros objetivos, mas é importante que a gente defina um objetivo. Bom, qual que é o lugar onde eu quero chegar? Qual que é o lugar que você quer chegar? A partir disso, tu se pergunta, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para chegar nesse lugar? Anota essas perguntas, é importante. Então, o que tu pode fazer para chegar nesse lugar que tu escolheu? Segue esses 3 pontos. A gente começa a se tornar um protagonista a partir do momento quando a gente se olha, a partir do momento quando a gente começa a nos observar, a tentar nos entender. Ser protagonista é entender quem a gente é, entender o lugar onde que a gente quer chegar, entender o que a gente pode fazer para chegar até onde a gente deseja. Então se pergunte, quem eu sou? Leve o tempo que precisar. Eu demorei em torno de uns 3 anos para entender. E eu ainda me descubro a cada dia. Qual lugar você quer chegar? Isso muda. Não é um lugar fixo também. Já te digo isso. A gente pode mudar de objetivos, mas é importante que a gente defina um, porque a gente tem ações destinadas pra gente a partir de um objetivo que a gente define. Se a gente não tem objetivo, a gente não vai ter ações diárias voltadas para nossa história. Então, tem um objetivo e entenda que ele vai mudar com o tempo. Terceira coisa, o que tu pode fazer para chegar nesse lugar? Quais atividades diárias tu tem que fazer? Entenda que as atividades diárias elas vão mudar também de acordo com o teu objetivo. Então não se prenda a determinadas ações, porque tu pode ter uma ação para aquele determinado objetivo e tu pode ter uma outra ação para um outro objetivo. Elas podem se alterar, se modificar com o tempo, porque nosso objetivo ele se modifica. Então se pergunte isso. E uma última coisa, para finalizar aqui esse vídeo, é um conselho. É um conselho para ti, é uma conversa. Imagina que eu tô aqui, a gente tá se olhando aqui, olho no olho, eu e tu, e eu posso te dar um conselho. Se tu puder de verdade, diminua o que tu consome. Diminua o que tu vê nas redes sociais. Diminua o consumo da vida dos outros. E começa a consumir mais sobre a tua vida. Para de consumir a vida dos outros e começa a viver a tua vida. Eu te dou esse conselho. Porque por experiência própria, a cada momento, quando eu começo a acompanhar a vida dos outros e eu deixo de olhar a minha vida, eu fico mais longe do meu significado e fico mais longe da minha história. E eu deixo de ser o protagonista da minha vida. E se eu faço isso, eu posso me perder no meio da história. Eu posso me perder e às vezes vai ser difícil me achar. Então, diminua o consumo da história dos outros e começa a viver mais a tua história.
Segue esse conselho de verdade. Não é só um conselho, mas é um pedido. Porque eu já estive muito perdido. Já estive muito perdido e eu não sabia quem eu era. E se tu tá nessa busca de encontrar um significado de vida, eu te dou esse conselho. Diminui o consumo. Diminui o consumo, porque só assim é que a gente realmente vai conseguir encontrar uma vida mais significativa e é assim que a gente vai se tornar protagonista das nossas vidas. Entendeu? Para resumir o que foi dito aqui, protagonista é aquele que olha para tua história e figurante é aquele que é invisível, que não vive a tua história. E tu começa a se tornar o protagonista quando tu começa a entender mais da tua história, quando tu começa a entender onde que tu quer chegar e o que tu pode fazer para chegar até o lugar que tu deseja. Entendeu? Antes de finalizar, eu te peço uma coisa. Se fez sentido para ti esse raciocínio, vai aqui no meu canal, se inscreve, porque assim eu consigo entender que esse conteúdo está sendo significativo para ti, está fazendo sentido também. Agora, eu te faço um convite. Se tornar o protagonista, às vezes é difícil sozinho. Eu trilhei esse caminho, eu trilhei esse caminho e foi difícil trilhar sozinho. Então, eu não quero que esse caminho seja difícil para ti. Esse descobrimento da tua própria história não precisa ser solitário. Tu pode estar com outras pessoas e tu pode compartilhar com as pessoas o que tu está passando, o que tu está sentindo, como que está sendo esse processo de se tornar o protagonista da tua própria história. Então, pensando nisso, eu te convido a participar do desafio SPMV, Ser Protagonista da Minha Vida. É um desafio que eu criei, eu vou deixar linkado, vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu explico tudo sobre esse desafio. E eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link do Notion, onde eu criei toda a organização desse desafio, que tu vai poder também entender como se organizar, o que olhar, o que tu pode olhar para encontrar um sentido mais significativo, como que tu pode organizar os teus objetivos, como que tu pode visualizar as tuas atividades diárias. Tá tudo bem explicado ali, tá tudo bem organizado para tu dar esse primeiro passo, para tu encontrar um significado maior, para tu encontrar um protagonismo maior. Então, uma outra coisa, a gente encontra um significado, um protagonismo a partir da ação que nós temos. Então, entrar nesse desafio é o primeiro passo que tu pode fazer. É a ação que tu vai fazer. E se tu já sabe quem tu é, se tu já é protagonista da tua própria história, entra nesse desafio porque é uma forma também de tu se aprimorar, de tu se olhar mais. Porque a gente tem que se olhar pra gente, independente do estado em que a gente está na nossa vida. A gente tem que se olhar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se desafiar. Então, vai aqui no link do Notion e acessa o desafio. E assiste aqui no card. Fechou? Tamo junto. A gente se vê na próxima. Eu espero que tenha feito sentido pra ti e espero que a partir de hoje tu começa a se tornar mais protagonista da tua vida. Fechou? Estamos juntos, nos vemos na próxima. E para não esquecer, como sempre, mergulhe em ti, mergulhe mais.